E agora a gente vai falar sobre direito do trabalhador. Quais os aparatos jurídicos para o trabalhador rural? Para falar sobre esse assunto, está aqui comigo no estúdio Milena Moura, advogada. Bem-vinda. Muito obrigada, Lu. Eu fico muito feliz de estar aqui. Agradeço pela oportunidade que a TV Câmara me deu pela primeira vez. Estou aqui, então estou muito feliz para falar sobre um tema muito importante, que é o direito do trabalho dentro desse aspecto do acidente do trabalho, né? Milena, a gente vê muito acidente de trabalho no meio rural. Mas o que é que caracteriza, o que de fato é um acidente de trabalho nesse meio rural? Tá. Primeiramente, acho que a gente já pode começar conceituando de fato o acidente de trabalho, porque ele vai se aplicar a diversos tipos de atividade. E a repercussão desse acidente de trabalho na responsabilidade do empregador é que vai determinar a extensão desses danos e o quanto indenizatório que vai ser fixado. Então, primeiramente, conceituando o acidente de trabalho, a legislação trabalhista ela se utiliza da legislação previdenciária, que é a Lei 8.213 de 91. Essa lei, no seu artigo 19, vai explicar exatamente o que é o acidente de trabalho. É o acidente que acontece no transcurso laboral, então o trabalhador está ali exercendo as suas atividades, e aí, em razão dessa atividade laboral, ele sofre um acidente que vai causar um dano, que pode ser um dano permanente ou um dano temporário, um dano de extensão, de lesão total ou parcial. Então, o trabalhador ele pode passar por essas situações e a legislação previdenciária conceitua dessa forma. Esse é o acidente de trabalho típico. Nós também temos o acidente de trabalho equiparado, que é a doença ocupacional, que é aquela que também se desenvolve aí ao longo de muito tempo, no exercício reiterado, que vai acabar ocasionando essa lesão. A razão dessa legislação é justamente para não permitir com que o trabalhador exercendo atividade laboral seja impedido de continuar exercendo atividade laboral, porque a nossa Constituição ela prevê o trabalho como um valor social, então está para além da contraprestação pecuniária, da subsistência, né? Então, em razão do trabalho, o trabalhador ele não pode perder a sua própria capacidade de trabalhar. Vamos falar de responsabilidades, né? Muitas vezes a empresa, muitas vezes não, a empresa é responsável pelo aquele trabalhador e muitas vezes o trabalhador tem aquela responsabilidade de usar um EPI e às vezes não utiliza. Sim. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, da responsabilidade da empresa e também da obrigatoriedade, da obrigação do trabalhador, né? Pronto. Então, pensando nessa repercussão dentro do ambiente rural, até porque nós aqui em Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães e toda a região oeste, nós estamos circunscritos em um contexto de um agronegócio muito forte, né, e evidente. Não é simplesmente uma atividade rural, mas grandes empresas com grandes equipamentos, implementos agrícolas, grandes silos, aplicação de defensivos. Então, nós temos aí vários efeitos desse trabalho. E aí, por que eu estou começando falando sobre isso, né? Sobre esse contexto? É que isso vai definir qual é a responsabilidade desse empregador. Porque a natureza do trabalho define isso. Se é uma atividade de risco, considerada uma atividade de risco, que expõe esse trabalhador a um risco constante durante a sua atividade laboral, então essa responsabilidade vai ser uma responsabilidade objetiva. O que é que o juiz ou a juíza precisa analisar nesses casos? Houve o acidente, né? Houve o fato, existe um nexo, ou seja, esse fato ele aconteceu em razão do trabalho e, por fim, aconteceu o dano, então temos aí um dano. E qual é a extensão desse dano? Isso tudo vai ser analisado dentro de uma ação judicial ou pode ser veiculado dentro de um acordo entre as partes. Mas essa é a responsabilidade objetiva, que é aplicada de uma forma geral às atividades e às circunstâncias em que o trabalhador está submetido a essa atividade de risco. E aí também tem a responsabilidade subjetiva, e aí o nome já diz, né, subjetiva, vai analisar o sujeito. Qual foi o comportamento desse empregador? A atividade não é de risco, mas o que é que o empregador fez? Ele ofereceu treinamentos, EPIs, ele deu palestras, cursos, ele preparou esse empregado para se proteger também e para estar dentro de um contexto que o protege, que não o submete a esse risco, né? Então, tem esses dois tipos de responsabilidade, a objetiva e a subjetiva. E aí, dentro do nosso contexto rural e que a gente conhece aqui, nós temos uma aplicação em larga escala da responsabilidade objetiva. Quando a gente fala desse assunto,
a gente trata não só de grandes fazendas, mas todo esse meio rural está incluso dentro disso daí, né? Sim, sim. E aí o que vai definir, como eu falei, é com relação ao risco da atividade, né? Então, qual é trabalho em altura? É um trabalho em um grande equipamento? É um trabalho que submete a substâncias tóxicas? Altos ruídos, né? Dentro desse meio rural, nós temos a NR31 que define muito essas conceituações e todas as metodologias de prevenção também. Só para a gente finalizar, eu queria que você falasse o passo a passo, como é que esse trabalhador ele pode fazer para recorrer atrás dos seus direitos e tal, e a própria empresa em si também, né, para se assegurar também dos seus direitos. Bem, em primeiro lugar, eu acho que falando sobre acidente de trabalho, como ele perpassa aí sobre vários aspectos da vida, né? Quando um trabalhador ele sofre uma lesão, ele perde um membro, ele tem uma lesão aí permanente de larga escala, ela vai interferir em toda a vida dessa pessoa, né? A gente está falando aqui de um campo específico, que é a incapacidade temporária relativa para o trabalho, mas também vai interferir em toda a vida. Então, não é de interesse nem do empregador, nem do empregado que um trabalhador sofra um acidente de trabalho que cause uma lesão, principalmente uma lesão permanente ou até mesmo a morte. Então, o objetivo é que todo o contexto, trabalhador, empregador, todos, em comum esforço, evitem o acidente de trabalho. Então, o primeiro passo é evitar. E na psicologia, elaborando muitas defesas trabalhistas para essas empresas, desse contexto, a gente percebe que existe aí, assim como a gente evita usar um cinto de segurança, um capacete, ou prender, se proteger, na verdade, aceitar uma realidade de falha, de perigo. E nós, né, dentro do nosso esquema mental, a gente evita essas situações de falha e de perigo. Então, admitir de forma preventiva é complicado, a gente evita mesmo. Então, o primeiro comportamento que o trabalhador tem que ter é evitar esse trabalho, esse acidente. Então, primeiro ele tem que verificar, tenho os EPIs, eu sei como manusear essa máquina, quais são as formas que eu vou utilizar para interromper, por exemplo, o funcionamento dessa máquina sem sofrer um acidente, né? Então, pensar um pouco antes de forma preventiva para evitar o acidente de trabalho é importante. Em contrapartida, o empregador ele precisa ter um aparato, um esquema ali, todo um contexto que vai fazer com que ele tenha equipamentos mais atualizados, que tenham metodologias próprias de prevenção, os próprios EPIs, os treinamentos, palestras, conscientização, tudo isso é importante para, em primeiro lugar, evitar o acidente. Acontecido o acidente, então, o empregado ele vai ter várias repercussões, vários direitos aí. Ele tem primeiro a estabilidade provisória do trabalho, então, até ele retornar ao labor, ele tem ali 12 meses de estabilidade. Então, ele não pode ser demitido. Ele tem uma repercussão que isso pode ser analisado dentro de um processo a partir de perícia judicial, a extensão do dano moral, material, o dano psicológico, né, que pode entrar aí dentro do dano moral, os lucros cessantes que entram dentro do dano material, então o que é que ele vai deixar de ganhar daqui para frente. E dano estético também, se tiver. Mas isso tudo é muito relativo e aí depende dessa perícia. De caso para caso, De caso né? para caso. Queria muito agradecer sua participação, muito obrigada. Eu que agradeço.